Olá, tudo bem? Nesse vídeo de C#, nós vamos falar sobre arredondamento de números. Então eu tenho aqui um número 123,458. Eu quero arredondar com duas casas decimais. Vai dar 123,46. Para arredondar o número, eu verifico o número anterior. Se ele for maior ou igual a 5, arredonda para cima, que é o caso aqui, ó, 46. 45 virou 46. Se eu fosse arredondar com uma casa decimal, neste caso o 4 iria para 5, porque o número depois dele é o 5. 123,5. Se eu fosse arredondar com nenhuma casa decimal, esse número ficaria 123 mesmo, porque o número anterior a ele é o 4, que é menor que 5. Então ficou 123. Outro exemplo é esse aqui. Só mudou os decimais aqui. Para arredondar aqui na segunda casa, eu verifico o anterior, que no caso é 3. Então vai permanecer o 64. No caso de uma casa, eu verifico o anterior, que no caso é 4, menor que 5, vai continuar sendo 6 e não 7. Vai continuar sendo 6. E se eu for arredondar aqui, com nenhuma casa decimal, ele vai para 124, porque aqui tem um 6 que é maior do que 5. Então nós vamos ver como fazer isso com o C#. Eu vou mostrar em Windows Forms, mas vale para ASP.NET, WPF, Xamarin Forms, qualquer modelo de aplicação do .NET. Eu vou usar esse formulário, vou usar apenas o botão. Não é preciso desenhar esses controles. 2 cliques no botão, coloquei esse pequeno código, inicializei duas variáveis com os números que eu estava falando. Aqui eu estou arredondando para duas casas decimais. E aqui também. Estou arredondando aqui o N1, que é o 123.458. E aqui o outro número. E aqui estou mostrando o resultado. O resultado aqui é res. Estou mostrando o resultado aqui no Message Box. Então, a classe Math é uma classe de matemática do C#. E o método Round é o método que arredonda para um determinado número de casas decimais. Aqui vai o número e aqui vai a quantidade de casas decimais. Se fosse com 8 casas, seria assim, 8. Se fosse com uma, no caso é 2. Eu vou executar. Vou clicar no calcular. Eu tenho aqui 123,46, que é esse primeiro aqui, com duas casas decimais. E 123,64, que é esse segundo. Veja que o segundo tem um 3, por isso não subiu o número aqui, não foi para 65. Ele permaneceu o mesmo. Vou parar, vou colocar uma casa decimal, vou executar, vou clicar no calcular, agora ficou 123,5. Esse primeiro, porque aqui era um 5, ele subiu para 5. Subiu um a mais. Já esse daqui, ó, era um 4, ele não vai subir, vai permanecer o 6. Aqui depois da vírgula, porque é uma casa decimal. Agora eu vou mostrar um cenário diferente. Ctrl Alt L para mostrar o gerenciador de soluções. Aqui sobre o nome da aplicação, clique o botão direito do mouse e adicionar classe. Eu vou criar uma classe chamada pedido item. Vou pôr um código aqui. Esse é o código. Essa classe pedido item é pública. Tem essas propriedades, o ID, a descrição, a quantidade e o unitário. Aqui embaixo tem um método estático, chamado obter itens, que vai devolver uma lista de objetos pedido item. Objetos que têm essas propriedades aqui. Então, como é uma lista, aqui é um objeto, é um item da lista, aqui é outro item da lista, tem 4 itens. Então tem a propriedade ID, descrição, quantidade e unitário para cada um dos itens.
Esse new aqui é a mesma coisa que fosse new pedido item. É uma simplificação. A partir do .NET 6, o .NET 6, já posso usar assim. Uma sintaxe simplificada. Por que tem esse M aqui e aqui? Porque esse número aqui, ó, é decimal. Se eu não colocar esse M aqui, esse número é um double. E um double não pode ser atribuído a um decimal. Por isso eu tenho que pôr o M. Esse M indica que esse número é um decimal. E ele vai retornar essa lista para quem chamar esse método. Vou voltar no formulário, lá onde eu tinha colocado o código, no clique do botão, e vou pôr outro código aqui agora. Eu coloquei esse código aqui, ó, instanciei aquela lista de pedido, de itens de pedido. Aqui eu vou calcular o total desse pedido, eu vou somar todos os itens, o valor total. Aqui eu estou percorrendo cada um daqueles itens e estou calculando aqui a quantidade vezes o unitário e estou atribuindo ao total. Então esse total vai ter o valor total do meu pedido. Aqui é um pedido de venda. Pode ser um orçamento. Eu vou mostrar o problema que ocorre. Aqui estou só concatenando os valores para mostrar aqui no Message Box. Ele vai mostrar a lista dos valores de cada item e embaixo vai mostrar o total. Eu vou executar que é mais fácil para ver. Então eu vou clicar aqui no calcular e veio aqui, ó. Esses números aqui é esse aqui, ó, é a quantidade vezes o unitário. Então do primeiro item deu 2.943,46. Esse é do segundo, do terceiro, do quarto e esse último aqui, ele é o totalzão aqui, ó, que é a soma de tudo isso daqui. Agora eu vou pegar uma calculadora e vou somar isso daí. Então eu vou por aqui, ó, 2.943,46 mais 2.621,75 mais 986,01 centavo mais 433,94 centavos. Se você olhar aqui, deu 6.985,16 e aqui no meu resultado deu 6.985,15 centavos. Aqui é 15 centavos, aqui é 16. Se é uma nota fiscal, já nem passa. Você já nem consegue emitir ela no Cefaz. Então, como que resolve isso? Isso é através do arredondamento. Não confunda arredondamento com formatação. São duas coisas diferentes. São parecidas no visual, mas são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, quando eu calculei o valor do meu item, o valor daquele produto, eu vou usar o arredondamento. Com quantas casas? Com 2 casas decimais. Lembra que em um estava dando 15 no final, 15 centavos, e no outro 16. Então calculei novamente e agora vou fazer a conta de novo. 2.943,46, 2.621,74, 98601, 433,94, agora deu 6.985,15. A mesma coisa que deu aqui. Então, não pode confundir arredondamento com formatação. E veja que quando eu usei o número para formatar, ele já veio arredondado. Eu não deixei a formatação arredondar ele. E aí a soma do meu pedido vai bater com o meu total, sem dar nenhum tipo de diferença, nenhum centavo. Então esses números, quando aqui for decimal e aqui for decimal, e eu precisar apenas de 2 casas, eu preciso fazer o arredondamento. Ou a minha soma não vai bater, ou pelo menos ela corre o risco de não bater. Então esse é o arredondamento padrão, ou arredondamento universal, é conhecido por vários nomes.
Existem outros tipos de arredondamento que a gente ainda vai falar, mas nesse vídeo é isso. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.